A lenda do pé de garrafa aparece em relatos ligados ao interior do Brasil, principalmente em regiões de mata fechada, lugares afastados, onde a floresta sempre fez parte da rotina, mas também do medo. Em locais assim, a mata nunca foi vista apenas como paisagem. Ela era caminho, era sustento, era perigo. Entrar nela sozinho sempre significou aceitar um risco. Animais, acidentes, buracos, desorientação, silêncio. E foi nesse tipo de ambiente que histórias como essa nasceram. Não de um autor conhecido, não de uma pessoa específica que sentou e escreveu a lenda. Como muitas histórias do folclore, ela parece ter surgido da tradição oral, ou seja, foi sendo passada de boca em boca, de pais para filhos, de moradores antigos para os mais novos, de quem ouviu para quem depois repetiu. Por isso, é quase impossível dizer exatamente quem inventou o pé de garrafa. O mais provável é que ninguém tenha inventado sozinho. A lenda foi sendo formada aos poucos. Um relato daqui, outro dali, uma marca estranha no chão, um susto no meio da mata, um desaparecimento, um barulho sem explicação. E com o tempo, essas peças foram se juntando até virarem uma criatura. Mas existe também uma função por trás disso. Muitas lendas do interior eram contadas como forma de proteção. Elas serviam para impedir que crianças entrassem sozinhas na mata, para evitar que alguém se afastasse demais, para ensinar respeito por lugares perigosos. Porque às vezes o medo educava melhor do que qualquer aviso simples. Dizer não vá nem sempre bastava, mas dizer que existe algo lá dentro, algo que segue quem entra sozinho, algo que deixa marcas impossíveis no chão, isso sim ficava na cabeça. Então talvez a pergunta não seja apenas quem inventou essa lenda. Talvez a pergunta seja por que tantas pessoas precisaram continuar contando ela? E a resposta pode estar justamente aí, no medo da mata, no risco real do isolamento e na necessidade de transformar perigo em história. Na mata, existem medos que não nasceram do nada. Alguns surgiram de animais, outros de acidentes, de desaparecimentos, de coisas que as pessoas não conseguiam explicar. E entre essas histórias, existe uma que até hoje causa estranheza. Porque ela não fala de um monstro comum, não fala de uma fera, não fala de um fantasma, nem de uma assombração como tantas outras. Ela fala de algo diferente, algo que anda, algo que observa, algo que quase nunca é visto por inteiro, mas que deixa sinais, marcas, rastros impossíveis. E talvez seja exatamente isso que torna essa lenda tão inquietante. Porque quando uma história inventa um bicho qualquer, é fácil ignorar. Mas quando ela nasce de marcas reais no chão, de pessoas que voltam assustadas, de relatos repetidos em lugares diferentes, o medo muda. Ele deixa de parecer fantasia e começa a parecer aviso. O nome dessa lenda é estranho, quase até absurdo quando alguém escuta pela primeira vez. Pé de garrafa. Um nome que parece simples demais para algo que carrega tanto medo. Mas esse nome não apareceu por acaso. Ele nasceu justamente daquilo que as pessoas diziam encontrar depois. Não o corpo da criatura, não seu rosto, não uma imagem clara,
mas o sinal de sua passagem. Uma marca funda, redonda, oca, como se o chão tivesse sido pressionado pelo fundo de uma garrafa. E foi assim que em muitas regiões do interior, essa história começou a ser contada. Primeiro em voz baixa, depois como alerta, e com o tempo, como uma das figuras mais estranhas do imaginário popular brasileiro. Mas se ninguém sabe ao certo quem criou essa lenda, como surgiu a imagem do pé de garrafa? A resposta está nos relatos, não em uma descrição única, não em um retrato exato, mas em fragmentos, pedaços de visão, sombras, movimentos rápidos, sensações. Quase sempre, quem dizia ter encontrado a criatura não afirmava ter visto tudo com clareza. E isso por si só já diz muito. O pé de garrafa é uma presença mais sentida do que observada. Mesmo assim, algumas características se repetem. Em muitas versões, ele aparece como uma figura alta, de aparência humana, mas claramente deformada. Magro demais, comprido demais, estranho demais para ser confundido com uma pessoa comum. A parte mais marcante, claro, está nos pés. Ou melhor, no pé, porque em certas descrições, um dos membros termina numa base redonda e oca, como o fundo de uma garrafa. Em outras, os dois pés carregam essa deformação. Há versões que falam de um corpo coberto por pelos. Outras preferem descrever uma figura escura, quase confundida com o tronco das árvores. Também existem relatos em que ele não tem rosto definido, como se a criatura fosse menos um ser com feições e mais uma forma errada dentro da mata. Uma silhueta, uma distorção, algo que está ali, mas que os olhos não conseguem compreender por inteiro. E talvez essa seja a parte mais inteligente da lenda, porque monstros totalmente visíveis podem ser desenhados, podem ser explicados, podem até perder a força. Mas aquilo que nunca se mostra por completo continua assombrando a imaginação. O pé de garrafa parece ter sido construído exatamente assim, com detalhes suficientes para causar medo, mas não suficientes para trazer certeza. Ele é humano o bastante para ser perturbador e estranho o bastante para parecer impossível. Depois que a imagem da criatura foi sendo construída, vieram os relatos, vieram os avisos. Porque uma lenda só continua existindo quando existe medo suficiente para mantê-la viva. No caso do pé de garrafa, esse medo não vem de um ataque repentino. Vem da sensação de estar sendo seguido, de não estar sozinho, mesmo quando tudo parece vazio. Em muitas histórias, a criatura não aparece de forma clara. Ela acompanha, observa, espera. E quase todas as versões concordam em algo. Quem entra sozinho na mata e percebe isso tarde demais, não volta igual. E talvez seja justamente por isso que essa história continua sendo contada. Não como prova, mas como aviso. Porque em lugares onde o silêncio é profundo, às vezes, o maior perigo é aquilo que você não consegue ver.